Bem-vindos a mais uma edição do Eco África. Eu sou Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Estou muito feliz por estar aqui convosco. Esta semana temos muitos temas novos e ideias ambientais da Europa e de África. Vamos viajar pelo nosso lindo continente, destacando algumas das ameaças que enfrentamos. Na Etiópia, vamos ver como é que as igrejas estão a trabalhar para proteger árvores locais. Mostramos como a África do Sul está a fazer para proteger melhor o mar e a costa. E analisamos por que o corte e queima prejudica os solos e os terrenos agrícolas. Começamos na Etiópia, onde a igreja tem um papel importante na proteção ambiental. Foram as congregações que lutaram para preservar as florestas e manter a sua diversidade de espécies. O Eco África foi para Gondar Sul e encontrou uma comunidade onde mais de 30 tipos de árvores continuam a crescer. Há quase 25 anos que Abba Grebe Mariam Gebrselassie cuida da sua floresta da igreja. Cerca de 200 monges vivem nesta comunidade ortodoxa Tewahedo, no norte da Etiópia. Há séculos que os monges preservam a floresta em torno das suas igrejas. Cuidar das plantas é um ritual espiritual para os membros desta igreja. Veem a floresta natural como um símbolo do paraíso. O mosteiro tem 183,5 hectares de terra. É propriedade do mosteiro. Estamos empenhados em transmitir a história e o patrimônio que recebemos dos nossos pais e é nossa responsabilidade plantar e proteger as nossas árvores quando as velhas morrem e desaparecem. Graças aos seus esforços, muitos terrenos da igreja ostentam grandes árvores locais, como a pereira branca ou a oleia africana, por exemplo. Algumas destas árvores têm centenas de anos. A Etiópia tem menos de 5% de área florestal contra 40% em 1990. As árvores são abatidas para carvão e lenha e para abrir caminho a terrenos agrícolas e pastagens, mas as florestas protegidas pela igreja permanecem intactas. A região de Gondar Sul tem cerca de 1.500 pequenas florestas da igreja. A igreja ortodoxa etíope de Tewahedo criou uma comissão para as proteger. Kifli Worku é responsável pela proteção florestal na comunidade. Florestas dominantes ficam na igreja. Por isso, primeiro, temos de preservar e proteger a floresta da igreja e depois temos de replicar a experiência da igreja fora da comunidade. Os monges criaram novas parcerias com comunidades locais e escolas. A escola primária de Tarajedem, perto do mosteiro, é uma delas. Apoiamos clubes escolares com várias ferramentas agrícolas e sementes e eles cultivam as árvores sozinhos. Sessões de teatro e poesia também fazem parte da educação ambiental. Desde que o projeto comunitário da igreja foi criado há 2 anos, conseguiram criar 3 plantações nos terrenos da escola. Aprendemos que as árvores são importantes para a nossa vida. Se há árvores, há oxigênio e ar puro. As árvores também trazem a chuva a tempo e previnem a erosão do solo. O projeto visa também melhorar as condições de vida dos habitantes, reduzindo a dependência excessiva dos recursos florestais. Com a ajuda financeira de uma organização protestante alemã, 25 mulheres receberam 3 ovelhas cada uma. Alguns rebanhos já têm 10 animais. Eu costumava vender madeira para alimentar a minha família. Era disso que o meu sustento dependia, mas agora já não faço isso. A igreja acredita que os monges respeitados pela comunidade servirão de exemplos com as suas atividades de conservação da natureza. Mas mesmo com os seus esforços, convencer estas pessoas a preservar em vez de criar novos terrenos agrícolas continua a ser um desafio. Vamos agora espreitar as abelhas.
Curiosamente, as abelhas podem afastar os elefantes dos terrenos agrícolas. Pode parecer inacreditável, mas estes animais gigantes têm muito medo dos pequenos insetos. Mas há mais. Um projeto na Tanzânia mostra que a apicultura pode até prevenir a extinção de outras espécies. É noite no campo, nos arredores da cidade de Arusha, na Tanzânia. Mulheres Maasai colhem mel de abelhas. As abelhas africanas estão mais calmas à noite, o que facilita muito o trabalho. Assim que os favos de mel são retirados, as colmeias de madeira voltam a ser penduradas nas árvores. Na aldeia de Netolia somos 40 mulheres. Há mães idosas, mães de meia idade. Há jovens a trabalhar na apicultura. Treinamos pessoas e nós próprias recebemos formação sobre como colher o mel e como usar estas roupas. Como se pode ver. A formação é dada pela organização sem fins lucrativos Povos Africanos e Vida Selvagem. Os instrutores mostram às mulheres como montar as colmeias, como se devem proteger e como colher o mel. O programa dá-lhes independência financeira e também poder na comunidade Maasai, dominada por homens. A apicultura é importante para esta comunidade Maasai. Tem demonstrado trabalho árduo. O projeto de apicultura protege o seu ambiente e, ao mesmo tempo, garante rendimentos para os que necessitam, através da venda de mel e outros produtos das abelhas. A organização dá apoio financeiro às mulheres para criarem os seus negócios. Em troca, elas dedicam algum tempo ao trabalho de conservação. Algumas plantam árvores, outras limpam a aldeia ou dão aulas sobre questões ambientais. E há outra razão pela qual este projeto ajuda o meio ambiente. Segundo a legislação da Tanzânia, a terra em torno de uma colmeia é protegida. Não podes abater uma árvore nem cultivar ao redor da colmeia, porque o objetivo é a polinização selvagem e a preservação dos espaços para as abelhas e flores selvagens nestes lindos ecossistemas. A ONG Povos Africanos e Vida Selvagem diz que até agora foram instaladas cerca de 1.300 colmeias nas matas para a colheita e 1.000 mulheres Maasai beneficiaram do programa. As mulheres esperam que, à medida que os negócios crescem, cada vez mais áreas sejam protegidas para preservar a vida selvagem e as abelhas. Sempre que se discute o futuro da energia, vem à baila a palavra hidrogênio. A substância química pode ajudar a reduzir emissões de dióxido de carbono nos países industrializados. Especialistas consideram que é a arma secreta porque todos esperávamos para combater as alterações climáticas. Na Alemanha já se deram os primeiros passos para a usar contra os maiores poluidores das áreas do transporte e produção. A ThyssenKrupp é a maior produtora de aço da Alemanha. A produção do metal é um processo que implica muita energia e o CO2 que emite contribui muito para o aquecimento global. Um dos motivos é o uso do carvão para reduzir quimicamente o minério de ferro a partir do qual se produz o aço. Para extrair o oxigênio do minério, preciso de uma substância que absorva o oxigênio. O carbono é tradicionalmente usado para isso. Adicionamos coque e até pó de carvão para alimentar a fornalha. Ambos são ricos em carbono. Extraem o oxigênio e o minério e o dióxido de carbono resultante é expelido do forno. Durante séculos, o carvão parecia ser a única substância capaz de ligar o oxigênio ao minério. Mas a ThyssenKrupp conseguiu agora realizar o processo com um elemento diferente, o hidrogênio. O hidrogênio tem muita fome de oxigênio, por isso consegue obter o oxigênio do minério. Depois há a produção de calor durante todo o processo, tal como com o carbono. A grande diferença é que quando oxida o hidrogênio só gera vapor de água, por isso não prejudica o ambiente. O hidrogênio é explosivo em certas condições, mas os testes na fornalha correram bem. Foram os primeiros do género no mundo.
Os engenheiros dizem que a nova técnica pode reduzir as suas emissões de CO2 até 20%. A empresa quer substituir estas 4 fornalhas em Duisburg por fornalhas novas alimentadas a hidrogênio, mas a tecnologia tem um preço e há dúvidas sobre a sua viabilidade à escala mundial. No Centro de Tecnologia de Células de Combustível, na Universidade de Duisburg, Essen, investigadores estudam a produção e processamento de hidrogênio. Quase não há hidrogênio na atmosfera, o que significa que o gás tem de ser fabricado. Mas há aqui um bônus. O hidrogênio pode armazenar energia renovável do vento e do sol, gerada por turbinas de vento e painéis solares. A eletricidade não pode ser armazenada de forma efetiva. A rede não é um meio de armazenamento. Mas o hidrogênio produzido a partir de renováveis pode ser armazenado e convertido em eletricidade mais tarde, ou calor. Noutro projeto na Alemanha, o Sistema Regional de Transportes de Colônia está a optar pelo hidrogênio. A frota ecológica terá em breve 35 veículos, a maior do género na Europa. Os autocarros movidos a células de combustível de hidrogênio podem percorrer até 400 km com um único depósito. E são certamente mais benéficos para o ambiente do que os tradicionais modelos a gasóleo. A principal diferença é que são mais silenciosos. Praticamente só se ouve os pneus na estrada. E também são emissões zero, claro. Em termos de condução, são muito agradáveis. Os autocarros são equipados com um tanque especial de hidrogênio que se enche uma vez por dia. O hidrogênio reage com o oxigênio do ar para dar água. A energia produzida alimenta o motor e não é difícil arranjar hidrogênio aqui. Aqui é o Parque Industrial de Hürth-Knapsack, onde usam eletrólise para gerar cloro. O hidrogênio é subproduto do processo. Como empresa regional de transportes, é muito interessante ver um produto que é gerado e usado localmente, sem grandes dependências. E o fornecimento é mesmo ao lado da nossa fábrica. O hidrogênio como combustível ainda é muito mais caro do que as fontes de energia normais. Mas com a expansão das infraestruturas, pode mesmo tornar-se um vetor de energia prático para o futuro. E de volta à África. Somos nós que recebemos muito da poluição mundial. Palavras do artista e ativista ambiental queniano Kioko Wintike. Tal como muitos africanos, está zangado e chocado com a quantidade de poluição onde vive. Por isso, o artista de 56 anos de idade transformou toneladas de sucata em arte. Fomos visitá-lo no Faça Sua Parte desta semana. Esta escultura de leão é feita de armadilhas para animais usadas por caçadores ilegais em parques nacionais. Estes trabalhos foram criados pelo artista Kioko Wintike. Esculpe metal usado. Questões ambientais estão no seu coração. Trabalha com os resíduos das fábricas. Há 30 anos começou a trabalhar como serralheiro. No seu tempo livre, faz objetos de arte. Um dia, um especialista em arte comprou-lhe peças e expôs numa galeria de Nairobi. Foi aí que Wintike percebeu que podia viver da sua arte. Hoje as suas peças chegam a custar $10.000 cada. Ele também forma jovens artistas. Diz que ao longo dos anos transformou milhares de toneladas de sucata em arte. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Não há muito tempo, a ideia de criar áreas protegidas parecia absurda. Hoje nem conseguimos imaginar o nosso mundo sem elas. No ano passado, o governo sul-africano anunciou a criação de 20 novas áreas marinhas protegidas. Agora, uma jovem investigadora espera encontrar uma forma de apoiar a conservação.
é uma das reservas mais antigas da África do Sul, a área de proteção marinha do Parque Nacional, criada em 2004. Peixes e outras espécies marinhas, até então ameaçadas, têm conseguido regenerar-se e prosperar. A área estende-se por 1000 km², inclui algumas zonas de exclusão, mas o resto é uma mistura de ambientes marinhos onde as pessoas podem pescar desde que peçam autorização. Zimbo Zibanda, bióloga marinha, está a investigar que outras áreas marinhas devem ser protegidas, tendo em conta não só as questões ecológicas, mas também o impacto na sociedade humana. A forma como proponho desenhar as áreas marinhas protegidas incorpora aspectos sociais e benefícios destas áreas. Não estamos apenas a proteger os ambientes naturais, mas também os benefícios que as pessoas podem obter destas áreas marinhas protegidas agora e no futuro. Algumas comunidades de pescadores estão contra as novas reservas. Proibir a exploração dos recursos do oceano ameaça o seu modo de vida tradicional. Mas pode haver alternativas interessantes. Por exemplo, as descobertas arqueológicas com milhares de anos feitas em terra em locais como o Parque de Table Mountain. Ciso diz que estes sítios arqueológicos podem integrar as áreas marinhas protegidas e atrair muitos visitantes. Percebi que algumas comunidades não entendiam que havia potencial turístico nas suas zonas e que podiam passar da exploração dos recursos para o turismo, acompanhar as pessoas, ensiná-las sobre a região, usando o seu conhecimento local. Os turistas querem saber aquilo que os locais sabem e, por vezes, os residentes não percebiam que o seu conhecimento era uma mais-valia. Muitas das novas áreas protegidas estão em alto mar, mas a The Season Town fica junto à costa. Tornou-se um destino popular para fazer mergulho. O instrutor Edi Kassanai mostra aos turistas as belas paisagens do fundo do mar. Quando levamos as pessoas a mergulhar nas zonas protegidas, a reação é maravilhosa. Quase todas vêm à tona e dizem: "Uau, é maravilhoso!" Isso faz-me sentir bem, porque sei que temos peixes e outras espécies para as pessoas verem, comparando com as áreas não protegidas. Por isso, não são apenas os ecologistas que querem ver as zonas alargadas. Cada vez mais pessoas percebem os benefícios ambientais e econômicos. Mas há mais. No âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 10% dos oceanos e águas costeiras deveriam ser declaradas áreas protegidas até o final de 2020. Para a África do Sul, isso significa duplicar a área atualmente protegida. Na Universidade da Cidade do Cabo, Ciso reúne dados sobre a biodiversidade marinha e zonas costeiras de interesse. Também estima o impacto social de potenciais novas áreas protegidas. Muitas vezes não reconhecemos que as pessoas fazem parte do sistema. Pensamos que a proteção está num lado e as pessoas no outro. Mas fazemos parte de um sistema e, se conseguirmos fazer isso, teremos sucesso na expansão da rede de áreas marinhas protegidas, garantindo que representa todos os nossos tipos de ecossistema. Se a África do Sul quer duplicar a extensão de áreas marinhas protegidas, ainda tem muito trabalho pela frente. A investigação de Ciso deverá ajudar as autoridades a decidir onde criar estas áreas e garantir que os sul-africanos usufruem dos benefícios. Em muitos países africanos, cortar e queimar é um método comum para preparar a terra para plantar. Mas a técnica destrói os solos muito abaixo da superfície. Elimina quaisquer organismos vivos e nutrientes. Agora, um jovem do Senegal descobriu uma forma de diminuir os incêndios e pode mesmo dar origem a melhores colheitas. Estas cinzas ainda estão quentes.
As árvores foram abatidas e queimadas para dar lugar a novos campos. A floresta tropical ao redor da aldeia de Souto, no sul do Senegal, está em perigo. A palmeira de Palmira é uma anciã desta floresta. Dá fruto, madeira para construir móveis e folhas para os telhados das cabanas da aldeia. Mas a floresta é incendiada constantemente. Clemente Sambou é um agricultor de Satou que quer proteger as árvores. Diz que o método de corte e queima é, na verdade, prejudicial à agricultura. Os novos solos podem ser férteis, mas a queima também causa erosão, que é má para as palmeiras. Isto é um exemplo de um incêndio devastador. No ano passado, alguém incendiou isto e foi embora. Podemos ver que a casca desta árvore ardeu até a base. Isto significa que toda a árvore está agora muito mais vulnerável. Se queimarem tudo, não podemos apanhar lenha para cozinhar, diz Cecília Sagna, uma das pessoas mais velhas da aldeia. Diz-nos que parte da palmeira de Palmira é usada também na medicina. Reunião de emergência. O chefe da aldeia, Jean-Christophe Colli, explica a gravidade da situação. Cortar e queimar não destrói apenas a floresta. Os incêndios ameaçam a própria aldeia. Mas quem é que está a atear estes fogos? Há especulação, mas ninguém quer apontar o dedo. Decidem patrulhar a área. Criei um comitê que vai organizar uma patrulha. Cerca de 20 pessoas da zona de Souto vão participar para controlar estes incêndios. Qual é o sistema adequado para lutar contra esse fogo de bruxo? Para o agricultor Clemente Sambou, as patrulhas não vão ajudar. Ele acredita no poder da persuasão e tem uma ideia. Descobriu um método na internet para tornar os solos férteis novamente. Assim, não haveria necessidade de queimar florestas para criar terrenos agrícolas. O método chama-se Ulgelculture ou cultura de colina. Primeiro faz-se uma camada de troncos e ramos mortos. Por cima uma camada de folhas, relva e ervas daninhas. Depois rega-se tudo. Com o tempo torna-se um solo fértil para plantar. Clemente Sambou testou a técnica nas suas terras e teve sucesso. Só regamos uma vez por semana, não muito. E se pusermos a mão em cima, é como se estivéssemos na floresta. Um solo bom e úmido. E é disto que as plantas precisam. Os habitantes de Souto plantam sobretudo vegetais. Clemente Sambou ensina-lhes o método amigo da floresta, que também lhes dá um composto valioso. A agricultora Céline Sagna decidiu usá-los nas suas terras. Faço composto e compensa-me, em vez de comprar fertilizante. Com o que poupo, posso cuidar da minha casa, dos meus filhos, dos meus sobrinhos. Posso ir ao mercado, comprar as galinhas que crio para garantir o meu futuro e salvar a nossa floresta. Todos saem a ganhar. Usar composto para revitalizar os solos esgotados e torná-los novamente férteis protege as palmeiras de Souto e toda a floresta tropical. Chegamos ao fim do Eco África desta semana. Uma mistura inspiradora de pequenas iniciativas, grandes projetos e pessoas muito dedicadas. Obrigada por ter estado conosco. Espero que volte na próxima semana. Entretanto, visite a nossa página na internet e as nossas redes sociais. Até a próxima!